Olá, meus irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para falarmos de um assunto muito maravilhoso, um assunto atual e necessário, importante para a nossa alma. Gostaria, no dia de hoje, falar sobre a Páscoa, a instituição da Páscoa. Mas antes de nós, assim, darmos início, a esta palavra, gostaria primeiro de orar ao Senhor, para que Deus assim possa nos abençoar com a palavra dele. Amém? Amém. Vamos então orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, estamos diante de Ti nesta hora, com o propósito de falar de Ti, do Teu amor, revelado na Tua palavra. E que, neste momento em que nós estivermos aqui, Senhor, falando da grandeza da Tua palavra, do plano profético redentor do Senhor, através da palavra, o Senhor possa estar visitando os corações, abençoando cada um, Senhor, que participar desta live. Aqueles que ouvirão esta mensagem, Senhor, não sabemos até onde ela vai alcançar, mas aonde esta palavra entrar, que ela possa trabalhar nos corações e fazer com que o propósito do Senhor seja assim alcançado. Oramos, pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. O texto está em Êxodo, no capítulo 12. Eu estarei lendo do verso 17 em diante. Diz assim: Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer o pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. E uma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse: Escolhei e tomai o cordeiro segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta de suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para os
para vós outros e para vossos filhos para sempre. Amém. Amém. Este é o texto que foi, então, a instituição da Páscoa. Para nós, então, assim, fazermos uma breve introdução, nós vamos ir um pouquinho antes para nos colocarmos diante deste momento que nós acabamos de ler a palavra. Israel estava ali no Egito cerca de 430 anos. Estava sendo extremamente escravizado. A palavra fala que o clamor do povo chegou diante de Deus. Então, o povo estava sofrendo tanto, que o clamor deles chegou até o Senhor. E o Senhor desce, então, para preparar este povo, para tirá-los da terra do Egito. O Senhor chama Moisés, e Moisés é instruído pelo Senhor o que ele haveria de fazer antes de sair da terra do Egito. Se apresenta a Faraó, mostra ali, diz assim, Moisés ele chega para falar, deixa o meu povo ir ao deserto para celebrar uma festa ao Senhor. Deixa o meu povo ir. E Faraó endurecia o coração e não permitia que o povo fosse embora. E ali veio então aquelas 10 pragas. Mas quando chegou na última praga, que era a morte dos primogênitos, Deus diz para que Moisés preparasse então o povo para sair. E de que forma eles iriam sair? Deus fala assim, olha, este vos será o primeiro mês do ano, o principal dos meses, o mês de Abib, o mês de Nissan. E neste mês, ao 14º dia deste mês, vós celebrareis uma festa. Vocês vão comemorar uma festa que é a Páscoa, que significa passagem, passar por cima. O nome Páscoa significa passar por cima. E o Senhor então determina que cada família pegasse ali um cordeiro ou um cabrito, macho de 1 ano, e que ele fosse sacrificado ali à tarde desse dia, do 14º dia do mês de Nissan. E o sangue daquele animal, cordeiro, um cabrito, macho de 1 ano, sem nenhum defeito, o sangue dele deveria ser passado nos umbrais e vergas da porta. E a carne daquele cordeiro deveria ser assado no fogo, e eles deveriam comer ele com pães ázimos e ervas amargosas. E eles deveriam comer daquele cordeiro todo, não podia deixar nada dele para o dia seguinte. Se sobrasse alguma coisa, deveria ser queimada ali no fogo. E eles deveriam comer ele com sandálias nos pés, cajado na mão, e comer dele apressadamente. Essas foram as determinações de Deus para que fosse comemorado, então, aquela Páscoa, aquela saída. Mas Deus determina também, no texto que nós lemos aqui, desde o dia 14 do primeiro mês,
comereis pães asmos até o dia 21 do mesmo mês. Então seria 7 dias. Eles deveriam comer pães ázimos. E aqui há um detalhe, porque os elementos principais desta ceia, dessa Páscoa, eram o cordeiro e o pão ázimo e ali as ervas amargosas. Esses eram os 3 elementos principais. Quando Deus determina que eles tivessem que comer do pão ázimos por 7 dias, isso tinha algo que Deus queria ensinar para eles dentro desse aspecto aqui do pão ázimo. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Deus criou o homem do pó da terra, misturou ali com a água e fez ali um boneco de barro, e o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. Então, o homem era um ser que Deus criou para que fosse puro, para que fosse santo, para que prestassem a Deus a sua adoração. Mas quando Adão e Eva ali, eles desobedecem ao Senhor, ali comendo do fruto da árvore proibida ali, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles pecaram, e ali é como se Adão fosse um pão que era puro, mas quando ele come ali aquele fruto proibido, então é como se ele tivesse colocado o fermento dentro de si, ele introduziu o fermento dentro de si. O pecado foi introduzido no homem. Então quando Deus aqui determina que ele se abstesse do fermento, é que Deus queria que eles entendessem que o pecado é aquilo que separa o homem de Deus. Então Deus queria que eles entendessem isso. Por 7 dias não comereis pães ázimos. Retira, né, tudo aquilo que tiver fermentação da vossa casa, porque representa o pecado. E nós vemos isso lá quando Jesus ele fala assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque é o pecado. Então Deus queria trazer esse ensino ali. Muito bem. Então, era o cordeiro, o pão ázimo e as ervas amargosas. Quando nós entendemos qual era o propósito de Deus, o que Deus queria dizer, o que Deus queria mostrar para aquele povo, era algo que estava dentro de um plano profético de Deus para a remissão e a redenção da vida do homem. Porque o Senhor determinou que aquela festa ali, aquela comemoração, ela deveria ser feita perpetuamente. Era algo que era para sempre. Vocês vão fazer isso para sempre. Quando entrares na terra, né, aqui no verso 26, fala assim: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, responderás: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou o Senhor. Quando eles entrassem na terra e os filhos perguntassem, essa era a resposta que o Senhor queria que eles dessem. E meus irmãos, então isso era um ato simbólico, profético.
Isso aqui era algo profético. Por quê? Porque o cordeiro, ele é aquele que João Batista, ele revela aos homens naqueles dias. Quando Jesus foi ali para ser batizado, João Batista, quando viu Jesus, ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que Israel veio sacrificando durante todo aquele tempo, fazendo aquele culto, celebrando a Páscoa, levando ali os cordeiros para ser sacrificado. Tudo isto era mostrando aquilo que era profético. E quando João, ele vê o Senhor Jesus, ele fala assim: esse aí é o Cordeiro de Deus, é ele que é o Cordeiro de Deus, é ele que veio para tirar o pecado do mundo. Aquilo que foi ensinado durante anos e anos antes de Jesus, era exatamente para mostrar quem que era aquele Cordeiro. E João, ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é ele que era aquilo que estava ali todos os dias com o povo de Israel. Eles convivendo com isso, com aquele sacrifício. E quando Jesus, ele é manifesto, agora João fala: esse é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. E meus irmãos, quando Jesus então ele vai também comemorar esta ceia, esta Páscoa com seus discípulos, ele ali se assenta à mesa, ele pega ali o pão, e era o pão ázimo, não era o pão com fermento, porque essa era a determinação do Senhor. Deus havia determinado que fosse assim. Então Jesus, quando pega aquele pão, era o pão ázimo, e ele pega aquele pão e fala assim: esse é o meu corpo, que é partido por vós, que é dado por vós. E quando ele pega ali o cálice ali, o vinho, ele fala assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Então, meus irmãos, tudo aquilo que aconteceu lá, na saída da terra do Egito, era profético. Estava apontando para o Senhor Jesus. E quando Jesus, então, ali, que aquela semana ali, que ele comemora, aquele dia que ele comemora ali a Páscoa com os seus discípulos, né? Naquele dia, né? No dia seguinte, ele foi traído. Né? A palavra falando, na noite em que foi traído, né? Naquela noite Jesus já tinha sido traído por Judas e foi entregue. E meus irmãos, então Jesus, ele é o Cordeiro da Páscoa, ele é o Cordeiro Pascual. E quando então ele é levado até o madeiro, ele é crucificado ali ele estava cumprindo todo o plano profético de Deus, quando o Senhor mostrou na saída da terra do Egito. Este era o propósito daquele cordeiro ser sacrificado ali, né? Aqueles pães ázimos que eles teriam o fermento, eles tinham que se abster dele por aquele período de 7 dias. Então, meus irmãos, tudo era profético. E Jesus cumpre isso, porque ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas também ele é o pão. Ele é o pão ázimo. Ele é o pão puro. Ele é o pão sem fermento. Ele é o pão que desceu do céu. Ele fala aqui no Evangelho de João, no capítulo 6. Ele fala assim, no verso 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa daqueles que comer a carne
Comer a carne de Jesus é participar do seu corpo, é participar da comunhão com Ele, é se alimentar da palavra dEle. O pão ali, quando ele fala assim, este pão é o meu corpo, é a minha carne. Quando ele fala isso, ele estava dizendo que eles precisam de alimentar daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que veio do céu, né? Ele fala assim, quem comer e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. E no verso 58 ele fala assim, este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Ele falou, os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, todos morreram, né? É o pão dos anjos. Mas aquele pão ali era o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comer dele, a promessa é que no último dia ele seria ressuscitado, o Senhor ressuscitaria. Podemos morrer aqui, mas o Senhor vai nos ressuscitar naquele último dia para um encontro com Ele. Então é comer deste pão, é viver uma vida de santidade, nos abstendo do fermento do fariseu, nos tirando o pecado da nossa vida, afastando cada vez mais do pecado e vivendo uma vida para Cristo. A palavra diz assim, Paulo dizendo, não mais vivo eu. A vida que agora eu a vivo pela fé em Cristo. Então, o pão que nos alimenta é exatamente isso. É uma santidade dia após dia na presença dEle, nos deixando para trás as obras das trevas e nos seguindo as obras da luz. E meus irmãos, e Jesus, ele é este Cordeiro Pascual, e ele é este pão ázimo, que veio para, primeiramente, o Cordeiro, aquele que veio para perdoar e purificar a nossa alma. Aquele que veio dar-nos acesso até a presença de Deus Pai. O sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, nos uniu com o Pai, nos fez ter acesso até o Pai. O Cordeiro Pascal, ele fez isso por nós. Ele nos religou ao Pai. Ele abriu um novo e vivo caminho para nós termos acesso ao Pai. Quando ele morre ali na cruz, o véu do templo ele rasga de cima a baixo. E é exatamente isso. Ele nos dando acesso até a presença de Deus Pai. Esse é o Cordeiro. Esse é o Cordeiro que tanto Israel sacrificou no deserto. Agora é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. Agora é o Cordeiro que veio do céu para remir a nossa alma. E ele também é o pão. Ele é o pão que nós lemos aqui, né? Aqueles que comeram o maná no deserto, o pão no deserto, ali, todos morreram. Mas aqueles que alimentam de Jesus, esse tem vida eterna com ele. Tem vida eterna com ele. E naquele último dia, né, quando nós morremos aqui, nessa vida aqui, a nossa vida física aqui, mas quando ele vier para arrebatar o seu povo, ele nos ressuscitará. Essa é a promessa dele aqui, ó, né? Essa é a promessa que ele nos fez. Porque nele está a vida. Essa é a promessa dele. Se andarmos com ele, se
prosseguimos no caminho dele, guardarmos a palavra dele, é certo, essa é a promessa, que ele vai nos ressuscitar no último dia, para que possamos então estar com ele ao lado do Pai, no seu reino, o seu reino que não passará outro. Essa é a promessa. Então, meus queridos irmãos, Jesus, a instituição da Páscoa, lá na saída da terra do Egito, ela era profética. Ela era profética. O sangue ali deu vida, deu proteção para todos aqueles que tinham sangue nos umbrais da porta. Todos aqueles que se alimentaram do cordeiro ali, comeram do cordeiro e sangue nas vergas das portas, esses permaneceram vivos. Os primogênitos permaneceram vivos. Mas todos aqueles que não tinham sangue nas portas e não alimentaram do cordeiro, em todas as casas houve morte. Morte de todos os primogênitos, desde as pessoas até os animais. Mas é assim, é juízo para uns, mas é livramento para outros. É juízo para aqueles que não vivem essa experiência. É juízo. É o juízo de morte. Para aqueles que não entendem esse plano de Deus, que não entram nesse plano de Deus, é juízo. Mas é para aqueles que abraçaram esta causa. Para aqueles que entenderam o propósito de Deus. Para aqueles que sabem quem é o Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem é que sabe quem é esse Cordeiro? Quem que entrega a sua vida a esse Cordeiro? Quem é que alimenta desse pão ázimo que é se abster do pecado? Esse o Senhor livrará da morte e terá vida eterna com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E, meus irmãos, é isso. É isso que nós somos de viver. Tá? Não tem nada de coelho, não tem nada de chocolate. Isso faz parte de uma tradição de pessoas, até mesmo cristãos, que fizeram isso, né? Passaram a fazer ali, pegou o chocolate, fez um ovo, né? E ali comemorou a Páscoa dessa forma. O ovo, se você for olhar para o aspecto do ovo, o ovo representa a vida. Quando você olha por fora, você vê ali, você não vê nada, só vê casca. Mas quando você abre, você vê que ali dentro tem vida, né? Então, não tem nada a ver com Cristo, né? Mas, se nós olharmos para esse aspecto, nós vamos ver que quando nós olhamos para a cruz, nada vemos. Mas quando nós entendemos o sacrifício que foi feito ali, nós entendemos a vida. O sangue que foi vertido ali, foi Cristo que nos deu vida e vida eterna. Então, meus irmãos, esta é a palavra. Estamos neste mês, o mês de Nissan, né? É o primeiro mês dos meses lá do calendário judaico. Este mês é um mês de grandes bênçãos. Este mês é um mês de muitas bênçãos. É o mês da libertação lá da terra do Egito. É o mês em que ali o mar foi aberto. Um caminho novo foi aberto. Foi o mês em que as experiências para aquele povo foram experiências grandiosas. Libertação da escravidão, né? Saída do Egito, né? Mar que se abriu,
a voz de Deus que soou. Então, um mês de bênção. Este mês também pode ser um mês de grandes bênçãos na sua vida, né? É um mês de Nissan. Um mês em que Deus pode abrir muitas portas para você. É um mês que Deus pode te transportar de uma situação de escravidão para uma outra posição. Mas é importante que você entenda isso. Quem é este Cordeiro? O que representa a Páscoa? Exatamente o que Cristo fez lá na cruz, por mim e por você, para que possamos ter vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que eu gostaria de trazer para nós sobre a Páscoa. Que Deus assim abençoe cada um, aqueles que ouvirem, guardem essa palavra em seus corações. Deus deu o Filho dele para resgatar a nossa alma. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado da nossa vida e nos ligar a Deus novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Quero dizer que eu tenho postado estas mensagens ali no YouTube, né? Tá lá, PR Juber Soares. Se vocês quiserem assistir lá, né, também, ao assistir vai ajudar para que assim a gente possa crescer aí o canal, mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Esse é o propósito, né? De levar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. Então, existem pessoas que têm os seus, né, tem seus seguidores, segue alguém aí das redes sociais. E tem aquelas pessoas que são meus amigos, né, que são amigos dos meus amigos, que são parentes, né, que às vezes quer ouvir uma palavra que a gente está trazendo. Amém, louvado seja o Senhor, são meu público, né? E assim, vocês me ajudem também de maneira que a palavra do Senhor ela possa ser cada dia mais divulgada e pregada, porque precisamos de pregar a palavra do Senhor. Porque os dias, eles estão próximos. Os dias da vinda de Jesus está muito próximo. E nós temos que pregar isso. Quanto mais pessoas ouvirem a palavra do Senhor, mais pessoas poderão ser alcançadas. Amém? Que Deus assim abençoe a sua vida, seu lar, sua família. Esse dia de comemoração da Páscoa, entenda que é o dia mais precioso da nossa vida, que Jesus, ele se deu na cruz por nós. Que Deus assim abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus.